Capítulo 165, 2. Todos os mestres para fora, a intenção assassina na noite. Está certo. Vamos voltar novamente em 40 minutos. Um jovem cavaleiro musculoso que parecia ser o capitão dessa equipe de cavaleiros tirou o capacete e riu em seu cavalo. Eu sinto pena desses camponeses de Chambord. Eles não conseguiram dormir uma boa noite, e eles provavelmente não terão energia para pegar suas armas amanhã. Ah, sim. Condin, Sua Majestade veio como uma ótima estratégia. Um cavalheiro ao lado do capitão acrescentou. Uma expressão arrogante apareceu no rosto do jovem cavaleiro. Ele disse com um sorriso desdenhoso no rosto: claro. Meu pai é inteligente e visionário. Como poderia esse idiota rei de Chambord se comparar com ele? Vamos deixá-lo viver um pouco mais. Quando chegar a hora certa, vamos conquistar o reino de Chambord, capturar todos aqueles miseráveis de Chambord e torná-los escravos de mineração que trabalham nos poços de mineração escuros e úmidos nas montanhas do sol ardente. Todos os seus descendentes também podem ser escravos também. Recuar. Vamos voltar para o bunker de Blackstone e descansar. Vamos voltar em 40 minutos para confortar esses lamentáveis miseráveis. O jovem cavaleiro acenou com as mãos e todos os cavaleiros voltaram seus cavalos e estavam prestes a correr de volta para a fortaleza militar que estava localizada a uma curta distância. Mas neste momento, desde que vocês vieram buscar sua própria morte, porque vocês estão saindo? Parecia um sussurro, mas os cavaleiros não podiam dizer de onde veio. Antes que os cavaleiros pudessem reagir, uma luz verde e uma luz roxa brilharam de repente no escuro. Como duas luzes do inferno, eles correram em direção aos cavaleiros como meteoros e fizeram 4 sons de sopro. 4 córregos de sangue vermelho brotaram no ar, e 4 cabeças também caíram no chão. As cabeças pertenciam aos 4 cavaleiros do lado direito da formação que nem sequer tiveram a chance de se defender. Mas agora, eles eram 4 cadáveres sem cabeça. Ataque inimigo. Um grito agudo soou instantaneamente. Tenha cuidado, ele está à direita. Mate ele. Mate-o agora mesmo. Eu não consegui vê-lo, ele é muito rápido. Voltem, voltem. Ele é um mestre. Um guerreiro muito poderoso. Os cavaleiros caíram em um estado de caos. O assassino que de repente apareceu era como um demônio que estava colhendo vidas. Sua velocidade era tão rápida que era inimaginável. Toda vez que as luzes verde e roxa brilhavam no escuro, 2 cavaleiros morreriam como trigo debaixo de uma foice. Eles nem conseguiam lutar. Embora esses cavaleiros estivessem tentando seu melhor para se defender, eles não podiam parar essa pessoa nem por um segundo. A presença poderosa desse assassino tornou a situação cada vez mais caótica. Não entre em pânico. Estabeleça a formação. Gritou o jovem capitão. No entanto, seu comando não foi muito útil. Quando todos os cavaleiros estavam olhando para a direita em pânico, algo de repente aconteceu no lado esquerdo da formação. Uma estrela como uma luz brilhou de repente, e a luz instantaneamente ficou mais brilhante e quente. As luzes violentas fizeram com que todos os cavaleiros perdessem todas as sensações por um segundo, como uma série de relâmpagos, como feixes de luz que explodiram em torno deles. Punhos da velocidade relâmpago. O rugido profundo de repente ressoou, e os feixes de luzes fortes atingiram todos os cavaleiros que estavam a menos de 10 metros da voz. O jovem capitão cavaleiro abriu os olhos, amplamente arregalados, pois não podia acreditar no que estava vendo. Ele estava realmente vendo algo que ele nem podia imaginar. Todos os soldados em que o forte feixe de luz brilhou tiveram suas armaduras de ferro atingidas, o capacete se partiu, os escudos densos foram entalhados profundamente e suas armas ficaram lascadas e quebradas como se esses itens fossem feitos de madeira. Mesmo os cavalos de guerra que eles estavam cavalgando sangraram pelo nariz. Ele sentiu como se estivessem sendo atacados por numerosos punhos, enquanto os sons de batida densos ressoavam na área ao seu redor. Ele não podia fazer nada além de assistir aqueles punhos invisíveis, mas devastadores, fazerem o trabalho deles. Depois disso, o ataque diminuiu um pouco.
Finalmente, esses feixes luminosos brilhantes desapareceram. Um corpo robusto e forte apareceu na sua visão. Com uma enorme espada negra nas costas deste homem, como se o homem estivesse carregando uma montanha magnífica. Apesar de ter atingido muitos cavaleiros, não havia uma única mancha de sangue em sua capa vermelha escura. Bam! 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 Depois que a brisa soprou na noite escura, mais de 20 cavaleiros, que tiveram marcas de pancadas aterrorizantes e cortes em seus corpos, morreram, já não poderiam manter seus equilíbrios mais. Com seus cavalos de guerra mortos, que também tiveram todos os ossos esmagados, eles caíram no chão um após o outro impotente. Tão rápido. Foi muito rápido. Rápido demais. Era tão rápido que estava além da detecção de olhos humanos. Em outras palavras, os olhos humanos comuns nem conseguiram acompanhar os movimentos desse homem. O jovem cavaleiro sentiu instantaneamente um arrepio descendo sua espinha, dispersando-se em todos os cantos do corpo. Ele não era fraco. Na verdade, ele era um guerreiro de 2 estrelas de nível médio e era um dos príncipes mais fortes do reino de Blackstone. No entanto, mesmo ele não conseguiu capturar o movimento desse homem forte, atacando com os punhos de ângulos e trajetórias. Quão rápidos são os socos desse homem! O fato de que seus olhos não pudessem capturar o movimento desse homem significava que eles não eram comparáveis ao inimigo, mesmo que lutasse ele mesmo. Quem são vocês, pessoal? Vocês não sabem que somos a Cavalaria do Vento de Blackstone? Como se atreve a provocar o reino de Blackstone? Vocês todos querem morrer. O coração do jovem capitão começou a afundar em seu estômago. Ele gritou com raiva e deixou cair o nome do reino de Blackstone como se ele lhe desse mais coragem e confiança. Ei, estamos aqui para matar todos os bastardos do reino de Blackstone. Repugnante. Seu pequeno reino de merda é tão forte. O homem que tinha a enorme espada negra nas costas não se incomodou em reconhecer o jovem capitão cavaleiro, mas 2 trovões altos, como gritos, soaram não tão longe e responderam à pergunta do jovem cavaleiro. Os gritos de seus cavaleiros começaram a soar à direita. Logo depois de um segundo, 2 homens fortes seminos com músculos que os faziam parecer montanhas avançado contra ele com grandes machados com cerca de 2 metros de comprimento e escudos de ferro quadrados que eram da altura de um homem. Estes 2 homens fortes eram como dinossauros humanos. Seus músculos eram tão fortes que todos os cavaleiros que eles atingiam enquanto avançavam eram todos jogados mar como espantalhos em um tornado junto com seus cavalos de guerra. Vocês são as pupilas do capitão do jovem cavaleiro. Se contraíram instantaneamente quando finalmente reconheceu a identidade de seus inimigos. Estes 2 homens fortes eram os 2 cavaleiros do Zodíaco de Ouro de Chambord, Cavaleiro de Touro e Capricórnio. Pelos rumores, esses 2 homens eram muito fortes e muito cruéis. Eles gostavam de esmagar a cabeça de seus oponentes ou cortar seus oponentes e transformá-los em uma pilha de pasta de carne usando seus machados comicamente enormes. Dizia-se que ambos tinham técnicas especiais. O Cavaleiro de Touro poderia usar sua cabeça para destruir montanhas, e a palma do Cavaleiro de Capricórnio era tão afiada quanto qualquer arma rank divino. Ambos os homens são vistos como personagens muito perigosos no relatório da inteligência de Blackstone, e o jovem cavaleiro não esperava ver ambos esta noite. Ao ver as 2 bestas aproximarem-se dele de forma imparável, o jovem capitão dos cavaleiros finalmente entendeu a veracidade desse relatório da inteligência. O pedaço de arrogância real e desdém que ele tinha em sua mente desapareceu instantaneamente. Ele sabia claramente que ele não era nenhum fósforo perto desses 2 se eles realmente quisessem matá-lo. Ele rapidamente virou seu cavalo e estava prestes a escapar. No entanto, essas 2 bestas em forma de homens fortes claramente o tinham como alvo. Os 2 perseguiram-no. Você quer foder comigo e não me deixar dormir? Morra! Gritou Pierce. Papai está louco, e a consequência será ruim. Drogba riu violentamente. Os 2 homens fortes eram como 2 tubarões perversos que haviam dividido as ondas do mar pela metade.
Com uma intenção assassina e sangrenta, eles dividiram os cavaleiros pela metade e chegaram imediatamente à frente do jovem capitão cavaleiro. O vento afiado que foram criados pelos dois grandes machados quando desceram foram como facas e machucou o rosto do jovem capitão. O jovem capitão só teve tempo de retirar sua espada longa de cavaleiro e mal bloqueou os machados que estavam golpeando contra ele. Embora as poderosas chamas de energia envolvessem seu corpo e fortalecesse a espada longa só durou um segundo antes de ser esmagada em pedaços de ferro. O pobre jovem capitão foi cortado pela metade por um dos machados na cintura antes de soltar qualquer grito ou choro, e o outro machado esmagou o cavalo de guerra que o capitão estava montando e transformou em uma pilha de pasta de carne. A metade superior do corpo do jovem capitão voou para o céu com um enorme impacto. Ainda restava um pouco de vida dentro dele, mas ele não conseguia deixar nenhum som apesar do fato de ele abrir a boca e queria gritar. O que fez sua mente entrar em colapso foi quando seus olhos, cheios de medo, viram um homem grande e gordo com uma cicatriz em sua testa atingir seus cavaleiros do outro lado. Onde quer passasse, os cavaleiros do reino de Blackstone foram deixados em carne e sangue. Ninguém podia enfrentar ou lutar contra esse homem gordo que também tinha um enorme machado nas mãos. Toda vez que este homem dava um passo à frente, toda a gordura em seu corpo tremia violentamente, mas seus movimentos eram ainda mais ágeis do que os de pessoas comuns. Ao mesmo tempo, um homem magro e alto que estava com uma armadura leve e uma capa vermelho escuro também apareceu. A espada afiada em sua mão soltou flashes brilhantes tão brilhantes que tornaram as estrelas no céu noturno pálidas em comparação. Assim como as luzes da estrela, eles se curvaram em direção aos cavaleiros de Blackstone. Como os artistas na pista de dança, a espada era leve e ágil, rápida e perversa. Toda vez que se mostrava, a morte seguia. Cada um dos mestres apareceu do nada e correu em direção aos cavaleiros de Blackstone que eram como ovelhas. Quando a parte superior do jovem capitão pousou no chão, a última cena que ele viu foi que os últimos cavaleiros de Blackstone foram mortos pela luz verde e roxa que apareceu pela primeira vez e os cortou em 6 partes junto com o cavalo. Todos os 200 cavaleiros de Blackstone foram completamente destruídos em alguns segundos. Até a morte, o jovem capitão do cavaleiro ainda não podia acreditar no que estava acontecendo. Ele reconheceu todos os rostos dos atacantes. Todos eles eram guerreiros e mestres sob o comando do rei de Chambord. Mesmo o próprio rei de Chambord participou desse ataque. O rei de Chambord, o próprio rei, se atreve a matar todos os cavaleiros de Blackstone nos territórios de Blackstone.